Bem, então, nesse módulo, nós iremos tratar, tá, das forças que unem uma molécula à outra, não é isso? Se você tiver um copo com água, né, está lá. Então, o que que faz aquela quantidade de água estar ali juntinha? São as forças que existem entre uma molécula e outra. E dependendo da polaridade da molécula, essa força pode ser mais intensa ou mais fraca. Tá certo? Você veja, tem algumas substâncias pegando a água. Se você for aquecer a água para ver a sua ebulição, você tem que aquecer a água até que ela atinja uma temperatura de 100 graus Celsius. Já tem outras substâncias, como o álcool, por exemplo, que nas condições ambiente evapora muito facilmente. Tá certo? Então, o que que faz uma substância precisar de mais energia para mudar de estado físico do que outra? Veja, para você derreter o gelo, você vai ter que ter uma quantidade de energia para derreter um metal, por exemplo, um ferro, muito mais energia. Então, o que que faz, né? Qual é a diferença para que elas tenham diferentes comportamentos na hora de mudança de estado físico? As forças com que unem os átomos ou as moléculas, tá? Especificamente, a gente vai falar aqui de três tipos de interações intermoleculares. Ó, a própria frase já é bem sugestiva, né? Forças intermoleculares, as forças que ocorrem entre uma molécula e outra, tá? E nós vamos verificar que está muito relacionado com a questão da polaridade da molécula, tá bom? Então veja só, nós temos, tá, o nosso primeiro tipozinho de força intermolecular, que é o tipo de força dipolo induzido, tá? Também chamado de forças de Van der Waals, ok? Tá até aqui. Ou dispersões de London, tá? Então, tá até aqui em negritozinho, ó. Tá certo? Também chamadas de forças de Van der Waals ou dispersões de London. Onde esse tipo de força é característico? Em moléculas apolares. E são forças fracas. Então, as moléculas apolares, elas facilmente podem mudar de estado físico, porque a força que une uma molécula a outra não é forte, é uma força fraca. E aí, facilmente, você pode romper, tá certo? Tá? Essa força. O outro tipo de força é o que a gente chama de dipolo, dipolo, ou simplesmente dipolo permanente. E esse tipo de força é característico de moléculas polares. Ó, viu a importância de nós termos entendido o tópico anterior, né, que foi polaridade das moléculas, tá? Se você não sabe identificar, se, se você não sabe classificar se a molécula é polar ou apolar, você também não vai conseguir identificar o tipo de força que interage entre esse tipo de molécula, certo? Então, a primeira coisa para nós entendermos forças intermoleculares é nós conhecermos, sabermos identificar a polaridade da molécula, tá bom? Bem, e aí nós temos forças do tipo dipolo ou dipolo permanente, que são características de moléculas polares. E temos ainda um terceiro caso, que é as ligações de hidrogênio, que também são chamadas de pontes de hidrogênio, tá certo? Ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que já são forças mais fortes, tá? Dipolo permanente é força forte, e as ligações ou pontos de hidrogênio são forças ainda mais fortes do que as de polo permanente. Também presente em moléculas polares. Como é que eu vou identificar, então, numa molécula polar, se a força que está ocorrendo, que existe nelas, a interação que existe, é do tipo de polo permanente ou do tipo ligações ou pontos de hidrogênio? No caso das ligações de hidrogênio, nós vamos ter hidrogênio ligado flúor, oxigênio ou nitrogênio. Quando eu tiver o hidrogênio ligado a um desses três átomos, a molécula polar, tá? E o tipo de força não é mais dipolo ou dipolo permanente. São as ligações ou pontos de hidrogênio, que são forças ainda mais fortes do que as dipolo permanente. Então, nós temos três tipos de forças intermoleculares, tá? Dipolo induzido, que são as forças de Van der Waals ou dispersões de London, tá? Nós temos
dipolo ou dipolo permanente e as ligações ou pontos de hidrogênio, certo? Dipolo induzido, molécula apolar e é uma força fraca. Dipolo permanente, presente em moléculas polares e é uma força forte. E as ligações ou pontos de hidrogênio que também estão presentes em moléculas polares, desde que eu tenha o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, tá? E aí, essa força ainda é mais forte do que a dipolo permanente, tá bom? Certo? Então, veja a importância de nós sabermos identificar a polaridade da molécula, tá? Então, aqui nas ligações ou pontos de hidrogênio está bem dito, ó. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. FON, tá? Molécula polar com pontes ou ligações de hidrogênio. Bem, veja só aqui, no caso aqui da ilustração, né? Vamos fazer um comentáriozinho dessa ilustraçãozinha aqui da libélula ou de alguns insetos que a gente consegue perceber que na superfície da água eles não afundam, né? Eles se movimentam como se fosse um sólido. Então, por que isso? Ora, veja, a molécula da água, H2O, é uma molécula polar, né? A gente falou muito isso, inclusive, na resolução dos exercícios da aula anterior. A água é polar. Além de ser polar, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Então, se eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, eu tenho o quê? As pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio, que são forças muito fortes, tá? Então, o que acontece com a libélula ou com os insetos que a gente consegue ver se movimentando, andar na superfície da água, se mover na superfície da água? Ora, eles são tão leves, tá? Que eles não conseguem romper esse tipo de força. Eles não conseguem romper as ligações ou pontos de hidrogênio que estão presentes na água. Por isso que a gente consegue, ó, visualizar eles se movimentando na superfície da água, tá? Aproveitando aqui a ilustraçãozinha do nosso material, né? Para indicar isso. Certo? Então, veja, quanto às forças intermoleculares, ó, o sentidozinho aqui da seta, ó, a força das interações aumenta. Então, as forças de Van der Waals, que são forças do tipo dipolo induzido, é a mesma coisa, que são presentes em moléculas apolares, são as mais fracas. Ó. Depois vem dipolo-dipolo, depois vem as ligações de hidrogênio. Quanto ao tipo de força presente na ligação entre um átomo e outro, tá? Cuidado para vocês não confundirem ligação covalente, ligação iônica com as forças intermoleculares. A ligação é a interação entre um átomo com outro átomo que forma a molécula, tá? As forças intermoleculares é a interação que ocorre entre uma molécula e outra molécula, tá bom? Então, quanto ao tipo de força intermolecular, as forças de Van der Waals são as mais fracas e as ligações ou pontos de hidrogênio são as mais fortes, tá? Quanto ao tipo de interação entre os átomos, a ligação covalente apolar é a mais fraca e a ligação iônica é a mais forte, tá? Então, veja, ó, ligação covalente apolar, depois ligação covalente polar, depois vem ligação metálica e a mais forte é a ligação iônica, tá? Então, cuidado que aqui o quadrinho nos mostra o quê? Nos mostra o quê, tá? A ordem crescente tanto de força entre as moléculas como a força que une, que liga um átomo a outro átomo, tá? Não confundir uma coisa com a outra, certo? E aí, nós podemos verificar o comportamento de duas grandezas, né? Que é a temperatura de ebulição de duas propriedades, né? Temperatura de ebulição e da solubilidade, certo? Aqui, aproveitando a questão da força intermolecular e interatômica, a gente vai falar da temperatura de ebulição. Só lembrando que temperatura de ebulição é a temperatura em que uma espécie química muda da fase líquida para a fase gasosa. Quanto mais forte for a força de interação entre uma molécula e outra, tá? Mais energia eu vou precisar para fazer com que ela mude de estado físico. Lembre-se, lá no primeiro ano a gente aprende. Lá no primeiro bimestre a gente aprende o seguinte, né? As mudanças de estado físico da matéria: sólido, líquido e
gasoso. Ora, o que acontece na fase sólida? Na fase sólida, as moléculas da matéria estão extremamente organizadas, de tal forma que eu tenho mais forças de atração entre elas do que de repulsão. Por isso que a fase sólida apresenta forma e volume constante. Tá? Na fase líquida, o que aconteceu? Passa a ter um rompimento entre as forças, entre essas moléculas, e elas passam a ter um grau de liberdade maior, tá certo? De tal forma que as forças de atração é igual às forças de repulsão. E quando a gente consegue romper ainda mais essas forças que unem as moléculas, tá? Elas passam a ter um alto grau de liberdade. E aí passou para o estado gasoso. Tá? Então veja que o que faz a molécula estar, a substância, a matéria estar na fase sólida, líquida ou gasosa, é as forças de interação que ocorrem entre as moléculas da sua matéria. Bem, então o que acontece? Quando essa força é muito forte, não é? Fica mais difícil da gente libertar essas moléculas para que elas mudem de estado físico. Tá? Então, quanto mais intensa essa força, maior será a temperatura de ebulição. Então, as moléculas que apresentam pontos de hidrogênio ou ligações de hidrogênio vão ter pontos de ebulição mais elevados do que as moléculas que têm o tipo de força de polo ou as moléculas que têm o tipo de força de Van der Waals. Tá certo? Beleza? Veja, quanto ao tipo de ligação entre os átomos, a mesma, aqui ó, vamos ver o mesmo raciocínio. Né? Quem tem ligação covalente apolar vai ter ponto de ebulição menor do que a covalente polar, do que metálica e, por último, iônica. Então, veja que os compostos iônicos são aqueles que vão apresentar os maiores pontos de ebulição, tá? Porque as forças que unem eles são as mais intensas, tá certo? Bom, então, já sabemos, ó, quanto maior a força de interação entre as moléculas, maior será o ponto de ebulição. Tá bom? A outra propriedade, essa aqui, ó, é a solubilidade. E aí, a gente vai sempre ter, quando falar de solubilidade de substâncias, tá? A gente vai ter isso aqui, ó. Semelhante, essa regrinha universal aqui, essa regrinha geral. Semelhante dissolve o semelhante. O que quer dizer isso? Moléculas polares vão dissolver moléculas polares, assim como moléculas apolar dissolve molécula apolar, tá? Você veja que quando a gente coloca água e álcool, o álcool dissolve na água e vice-versa. Inclusive, são líquidos miscíveis. O que são líquidos miscíveis? Eles são solúveis um no outro em qualquer proporção. Tá? Se você tiver muita água e pouco álcool, ocorre solubilidade. Se você tiver muito álcool e pouca água, ocorre solubilidade do mesmo jeito. Tá? Então, em qualquer proporção, eles sempre irão ter solubilidade um no outro. Tá certo? Então, semelhante dissolve semelhante. Mas, se você coloca em um recipiente com água óleo, tá? O óleo dissolve na água? Não. Não dissolve. Você observa que quando você coloca o óleo lá, o óleo não tem solubilidade na água. Você vai ter a fasezinha do óleo e vai ter a fasezinha da água. Que lá no primeiro bimestre a gente aprende, né? São misturas heterogêneas, que é uma mistura heterogênea. Bem, então aí o que acontece? Por que isso ocorre? Por conta da propriedade da polaridade. Tá? Semelhante dissolve o semelhante. Como a água é polar e o álcool dissolve na água, eu concluo que o álcool também é polar. Como você coloca óleo com água e o óleo não dissolve na água, qual é a conclusão que eu tenho? Que, já que a água é polar, o óleo vai ser apolar, certo? Então, o óleo ele vai ter solubilidade em substâncias apolares. A água vai ter solubilidade em substâncias polares. Então, ó, veja a importância do tópico anterior de você saber identificar a polaridade das moléculas, tá certo? Se você não sabe fazer isso, você não consegue trabalhar com nada quanto a essa questão de ponto de ebulição, solubilidade e reconhecer qual tipo de força existente entre as moléculas de uma substância.
Tá bom? Bem, então vamos para frente um pouquinho. Tá? Veja aqui o primeiro exercício. Tá? Nós, como eu falei para vocês, a gente vai resolver os exercícios os praticando. Tá? Então veja o primeiro. As interações intermoleculares são muito importantes para as propriedades de várias substâncias. Analise as seguintes comparações entre as moléculas da água e do sulfeto de hidrogênio. A água é H2O e do sulfeto de hidrogênio H2S. Tá? Bem, eu já comentei, inclusive, na aula anterior sobre essas duas substâncias. Tá? Eu creio que está até aqui na página 417 ou 18. Certo? Deixa eu voltar aqui bem rapidinho, só para mostrar a vocês uma coisa, para não ter que sair aqui e ter que ir lá no Word. Ó, nosso material é muito bom, gente. Aproveita esse material. Extremamente didático, tá certo? Bem sequenciado. Então, utilizem o material. Por isso que eu estou fazendo questão de utilizar ele aqui com vocês. Para vocês irem aprendendo a explorá-lo, entendem? Bom, olha aqui. Cadê a moléculazinha da água? Passei, foi. Oh, meu pai. Tem hora quando a gente quer encontrar as coisas, não é? Bem. Da água e do ácido sulfídrico, né? Ou do sulfeto de hidrogênio, como queira. Bem. Bom. Acabei me perdendo aqui. Deixa para lá. Vamos voltar para o nosso. Passei batido. Bom, vamos aqui. Só tenho que lembrar, ó, não podemos esquecer. A água ela é polar. Lembre-se que o oxigênio tem 6 elétrons na última camada, tá? Como o enxofre é da mesma família do oxigênio, certo? Você vai observar que o enxofre também tem 6 elétrons na última camada, tá certo? Então, aqui, ó, olha só aqui a molécula da água aqui, ó. Tá vendo? Ó, observe que ela vai formar duas ligações covalentes, tá? E vou ter 2 pares de elétrons não ligantes, tá certo? Por isso que a molécula da água é polar e sua geometria é angular. O enxofre é da mesma família que o oxigênio, então vai ter esse mesmo comportamento. Vai formar duas ligações covalentes com o hidrogênio e também vai ter 2 pares de elétrons não ligantes. Tá certo? Achei aqui pequenininho, mas achei, ó, tá vendo? Então, se ligou aqui na fórmula eletrônica da água, tá? Na fórmula, certo? Ó, tá aqui, ó. Tá? Lembre-se, o enxofre vai ter o mesmo comportamento. Só que em vez de aqui, no lugar do oxigênio, vai ser o Szinho de enxofre. Então, a água, H2O, e o ácido sulfídrico, que é o H2S, tá certo? Tá? Tem o mesmo comportamento. Vai ter geometria angular e polar. Só vai ter um pouquinho de diferença na força intermolecular, que nós iremos resolver lá o exercício. Tá? Veja só. Aqui, ó, novamente aqui a molécula da água, ó, tá vendo? Só que agora sendo representada em modelozinho de bola, tá? Só que não tá aqui mostrando os pares de elétrons não ligantes, né? Tem que levar em conta esses pares de elétrons não ligantes. Bom, então vamos voltar lá. Bora, meu filho. Isso. Só quis mostrar isso a vocês, tá? Que o comportamento da molécula da água, do oxigênio na água, é semelhante ao do enxofre também com os hidrogênios. Então, primeiro exercíciozinho aqui, vamos comparar aqui logo o da água com resolvido não, os praticando.
Então, aqui, ó, com a molécula da água e do sulfeto de hidrogênio ou ácido sulfídrico, que é a mesma coisa, você observa que tanto o oxigênio como o enxofre, tá, tem o mesmo comportamento que o hidrogênio. Ah, professor, mas se eu não soubesse dessa história da família, da tabela periódica, ele não forneceu aqui para nós os números atômicos? Com os números atômicos, você faz a configuração eletrônica e aí você identifica a quantidade de elétrons da última camada. Né? E aí vai saber se eles vão formar ligações iônicas covalentes e quantas dessas ligações covalentes, se for o caso, existe. Tanto aqui no hidrogênio com oxigênio, como o hidrogênio com enxofre, são ligações covalentes. Tá? O hidrogênio só forma uma ligação e tanto o oxigênio como o enxofre são bivalentes, formam duas ligações. Certo? Então, vamos analisar a primeira proposição. Certo? As moléculas da água e do sulfeto de hidrogênio têm geometrias semelhantes? Sim. Acabei de mostrar agora, não foi? Tá? Tanto a água como o de sulfeto vão ser angular, porque em torno do elemento central nós temos 4 pares de elétrons, ou seja, 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes. Tá certo? Então, quando eu tenho pares de elétrons não ligantes em torno do átomo central, nessa situação, nessas condições, a geometria é angular. Então, tanto a água como o sulfeto de hidrogênio, ou ácido sulfídrico, vão ter geometria angular, a mesma geometria. Então, o 0, 0 é verdadeiro. 1. A molécula da água é polar e a de sulfeto é apolar? Não. Tá? Novamente, quando o número de nuvens eletrônicas for igual à quantidade de ligantes iguais, a molécula é apolar. Se for diferente, polar. Eu mostrei agora na fórmula estrutural da água, não é? Que nós temos 4 nuvens eletrônicas e apenas 2 ligantes iguais. E isso, como o enxofre tem o mesmo comportamento que o oxigênio com o hidrogênio, a mesma análise para o sulfeto de hidrogênio. Então, ambos são polares, tá? Tanto a água como o sulfeto de hidrogênio são polares. Então, 1.1 é falso, tá? O 2.2. Entre moléculas da água, as ligações de hidrogênio são mais fracas que entre moléculas do sulfeto de hidrogênio? Não. Lembre só, tudo bem, elas são moléculas polares, mas qual é o tipo de força que existe nela? Bem, no caso da água, nós temos o hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, a molécula da água, a molécula passa a ter polar, passa a ter força do tipo dipolo hidrogênio, ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, que é uma força forte. Na molécula do ácido sulfídrico ou do sulfeto de hidrogênio, como queira, a molécula é polar, mas eu não tenho as pontas de hidrogênio, tá? E como nós vimos lá no iníciozinho do nosso capítulozinho aqui, tem dizendo a sequência de força, né? A ordem crescente de força. A pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio são mais fortes do que a dipolo-dipolo. Então, quando ele diz aqui que as ligações de hidrogênio na água são mais fracas do que entre as moléculas do ácido sulfídrico, falso. As ligações de hidrogênio são mais fortes. E, inclusive, na água tem ligações de hidrogênio. Com ácido sulfídrico, não tem. Tá certo? O 3.3. As interações dipolo-dipolo entre as moléculas. Aí tá certo, ó. Dipolo-dipolo, ó. O sulfeto de hidrogênio é uma molécula polar, portanto, como não tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, não tem ponte de hidrogênio, tá certo? Mas tem o tipo de força dipolo-dipolo, ou dipolo permanente. Aí, ó, são mais intensas que entre as moléculas da água, por causa do maior número de átomos do enxofre? Maior número de átomos? Não. Tá certo? Falso também. Primeiro, porque a água, nós temos as ligações de hidrogênio, que são forças mais fortes do que as dipolo-dipolo. Tá certo? 4.4.
Em ambas as moléculas, os átomos centrais apresentam dois pares de elétrons não ligantes? Sim. A gente viu lá, não foi? O oxigêniozinho forma duas ligações covalentes com os hidrogênios e tem dois pares de elétrons não ligantes. Como o enxofre também tem 6 elétrons na última camada, tá? Também tem dois pares de elétrons não ligantes. Certo? Então aí, verdadeirozinho, né? O 00 e o 44, tá bom? O resto é falso. Vamos para o 2. A estrutura tridimensional de uma proteína determina sua função biológica. Como exemplo, pode-se citar a queratina, a proteína que constitui os cabelos, rica em cisteína e estabilizada por numerosas ligações de sulfeto. Ó, enxofre ligado a enxofre. Enxofre ligado a enxofre. O arranjo tridimensional da queratina é mais estável que das proteínas estabilizadas por ligações de hidrogênio, porque uma ligação de disulfeto é centenas de vezes mais forte. Isso ocorre porque as ligações do disulfeto são, ora, enxofre ligado a enxofre, ametal ligado a ametal, ligação covalente. Beleza? Ele está falando da ligação entre os átomos, não entre as moléculas. Tá bom? Tá? Então, ó, ametal com ametal, ligação covalente. Bem fácilzinho aí, a alternativa é. Vamos para a terceira. Recentemente, uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas vibras em escalar superfícies lisas, como uma parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares, admitindo que a parede é recoberta por um material apolar e encontra-se seca, identifica o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede. Apolar. Né? Lembre, semelhante com semelhante, não é verdade? Tá? Então, não tem interações de moléculas polares com apolar. Tá certo? 4. Dadas as substâncias representadas a seguir, com relação às ligações químicas envolvidas nessas moléculas e os tipos de interações existentes entre as mesmas, assinale o que for correto. Então, ó, novamente a água, ó, tá? Então, veja, a água é sempre muito abordada nos exercícios, nos vestibulares. Então, não esqueça, a água ela é polar, geometria angular e o tipo de força presente entre as moléculas de água, tá? É do tipo ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio, tá certo? Tá? Então, ó, água, polar, angular, pontos de hidrogênio. Outra molécula que também é muito, mas muito incidente aí nos exercícios é o dióxido de carbono ou gás carbônico, tá? Então, CO2, eu falei muito na aula passada dele, certo? É linear, é apolar, e se é apolar, o tipo de força entre as suas moléculas, que interagem entre suas moléculas, é do tipo Van der Waals, tá? Ou dipolo induzido, tá certo? O tetracloreto de carbono, então, também é apolar, tá certo? Sua geometria é tetraédrica, e se é apolar, a força, o tipo de força intermolecular entre suas moléculas também é Van der Waals ou dipolo induzido. E aqui, tanto a amônia como o fluoreto de cloro, tá? São moléculas polares, certo? Se são polares, aí o tipo de força ou pode ser dipolo-dipolo ou pontos de hidrogênio. No caso da amônia, ó, hidrogênio ligado a nitrogênio. Não pode esquecer. Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, pontos de hidrogênio também, que é uma força forte. Tá? E no caso aqui,
é uma molécula diatômica formada por átomos diferentes. Moléculas diatômicas formadas por átomos diferentes, polar. E aí, tipo de força, como não tem ali hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio, o tipo de força é dipolo-dipolo. Ok? Então, vamos analisar a primeira afirmativa. Todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares. Ó, polaridade da ligação. Quando é que ocorre polaridade da ligação? Tá? Entre átomos iguais, apolar. Entre átomos diferentes, polar. Então, aqui, hidrogênio ligado a oxigênio, tá? Ligação covalente polar. Carbono ligado a oxigênio, átomos diferentes, também, embora a molécula seja apolar, mas a ligação que forma os seus átomos são polares. Então, a ligação entre carbono e oxigênio também é polar. Carbono, cloro, né? Cloro ligado a carbono, átomos diferentes, ligação covalente polar. Hidrogênio e nitrogênio, polar, e aqui flúor com cloro, polar. Então, todas as moléculas apresentam ligações covalentes polares, sim. Tá? A ligação covalente ela é polar quando ocorre entre átomos diferentes. E ela vai ser apolar quando ocorre entre átomos iguais. 2. Nas substâncias água e amônia, ocorrem interações do tipo ligação de hidrogênio? Sim. Ambas as moléculas são polares, tá? E tem hidrogênio ligado a oxigênio na água e hidrogênio ligado a nitrogênio na amônia, tá? Hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio em moléculas polares, tipo de força, ligação de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Então, o 2 também é verdadeiro. 4. As moléculas dióxido de carbono e CCl4 são apolares? São. Tá? Então, lembra lá da aula anterior, tá certo? Você tem que fazer o quê? Escrever a fórmula eletrônica para saber quantas nuvens, né, tem em torno do elemento central. Certo? Se o número de nuvens for igual à quantidade de átomos ligantes iguais, apolar. Se for diferente, polar. Se tem par de elétrons não ligantes, ela é polar. Beleza? Se tem pares de elétrons não ligantes, ela é polar. 8. Então, o 4 também é verdadeiro. 8. As moléculas do dióxido de carbono e do fluoreto de cloro apresentam uma geometria molecular linear? Sim. Tanto o dióxido de carbono. Primeiro, toda molécula diatômica, não importa se é formada por átomos iguais ou diferentes, vai ser linear. Tá? E o dióxido de carbono, que a gente comentou muito na aula anterior. Revejam essa aula, tá bom? Tá? Ou então refaçam aqueles comentários que a gente fez aí com vocês. Para não esquecer, o dióxido de carbono é apolar e linear. Então, até agora está certo. Tá? Enquanto que a água apresenta geometria molecular angular, sim. Tá? A água, em torno do oxigênio, nós temos 2 pares de elétrons não ligantes. Então, nós temos 4 nuvens eletrônicas e 2 ligantes. Molécula angular. 16. Todas as moléculas apresentam interações do tipo dipolo permanente, dipolo... Aí é falso, né? Tá certo? Por quê? Primeiro que na água e na amônia nós vamos ter o quê? Pontes ou ligações de hidrogênio. Tá? E no CO2 e no CCl4, que são moléculas apolares, nós vamos ter as forças van der Waals, ou dipolo induzido. Então, o 16 é falso. Tá? Então, você vai somar aqui, né? A soma? 12, 14, 15, né? 1, o 2, o 4 e o 8 são verdadeiros. O 16 é falso. Então, 8 mais 4, 12. 12 com 3, 15. Tá bom? Tranquilo, gente? E esse aqui, né, que foi o comentáriozinho da ilustração nossa, né, lá, do nosso material, por que o besourinho aí não afunda, né? Então, você já vai procurar alguma coisa entre as alternativas que indique isso. Ele não afunda porque ele é tão leve, porque ele não consegue romper as ligações ou pontos de hidrogênio que
é o tipo de força de interação entre uma molécula de água com outra molécula de água. Tá bom? Ó, a alta tensão superficial apresentada pela água é explicada por fortes interações que ocorrem entre as moléculas dessa substância. No caso específico da água, a tensão superficial é tão alta que permite que alguns insetos, como o mosquito da dengue, consigam andar sobre ela. Tá? Com base na tensão superficial característica da água, avalie as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Tá? Como a gente já falou, esse tipo de interação que são muito fortes é qual? Pontes ou ligações de hidrogênio. Das ligações de hidrogênio que ocorrem entre as moléculas vizinhas, que representam as mais intensas interações intermoleculares, verdadeiro. Primeiro parênteses aí, perfeito, né? Tudo aquilo que a gente comentou ainda há pouco, tá? Segundo parênteses, a interação de grande intensidade que ocorre entre os átomos de hidrogênio e de oxigênio de moléculas distintas de água pode ser explicada pela diferença de eletronegatividade entre esses átomos, verdadeiro também. Não é? Tá? Molécula da água, ligação covalente polar, que são forças também mais fortes do que a ligação covalente apolar. Isso se explica pelo quê? Pela diferença de eletronegatividade que existe entre os átomos que formam a molécula da água. A eletronegatividade do hidrogênio é diferente da do oxigênio. Interações do tipo dipolo induzido, nem vou ler mais o restante. Dipolo induzido são as forças de Van der Waals, que estão presentes, é o tipo de força característica em moléculas apolares, e a água é polar. O fato de as moléculas de água serem apolares de forma alguma. Então, o primeiro e o segundo parênteses verdadeiros, o terceiro e o quarto são falsos. Gente, vai terminar meu tempo, tá? Feliz dia do estudante para vocês. Refaça os exercícios. Próxima aula a gente continua daqui.